Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse nono episódio da nossa série de reais eu vou falar um pouquinho sobre intervalos, tá? Então esse vídeo e o próximo eu vou falar bastante sobre intervalos, um pouquinho sobre topologia, não a topologia complicada, tá? Fiquem tranquilos. A- o primeiro, o primeiro tema da topologia, né? A gente vai começar a entrar um pouquinho nesse intuito, mas ainda vai demorar muito porque a topologia é bem complicada. Mas enfim, mas um começo de topologia é falar sobre intervalos, né? A topologia fala sobre espaços e o tipo de espaço, o primeiro tipo de espaço que a gente conhece são os intervalos, ok? Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouquinho uma descrição exaustiva de intervalos em R, falar um pouquinho sobre os racionais também, mas vai ser um vídeo um pouquinho mais de listar, né, de definições e tudo mais, e o próximo vídeo eu vou dar um exemplo de algumas propriedades entre os intervalos. Então vamos lá. Então os intervalos eles são definidos pela definição, né, pela propriedade de convexividade, ok? Então primeiro eu tenho que explicar para vocês o que que é isso. Então o que que seria um conjunto convexo, ok? Então a gente vai considerar um subconjunto E, tá? Que está incluso em Rn. Então é um subconjunto de Rn. Lembre-se, Rn seria conjuntos reais. Rn é para ter uma generalização, né? Então de um produto cartesiano de R, né? E a gente diz que E é um conjunto convexo, tá? C e somente C, então é uma equivalência. Temos todos os pontos de A e B, então todos os x, y que pertencem a A, B, tá? Que estão inclusos em E, ok? Então se temos dois subconjuntos de A e B e temos todos os pontos de A e B, né? Temos o segmento AB totalmente incluso, totalmente incluso em E. Ok? Então, bom, falando assim, vocês estão se perguntando o que é isso? Tipo, eu não entendi, né? O que a gente tá falando de segmento? Um desenho é muito bem-vindo, tá? Então, em topologia a gente sempre faz um desenho. Então, na verdade, a propriedade de convexidade diz que se a gente tem dois pontos, então, por exemplo, temos aqui um sei lá, vamos ver, um A e um B, ok? Pouco importa onde que eles estejam. Se a gente fizer um segmento entre esses dois subconjuntos, então vou acertar aqui, temos E. Vocês veem que todo esse segmento está totalmente incluso em E. Totalmente. Então, se tivermos um A aqui e um B aqui, temos um segmento aqui, totalmente incluso. Né? Se tivermos um C e um D aqui, totalmente incluso. Então, isso que define a propriedade de convexividade. Ok? Então, pouco importa onde que os dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada, eles vão estar totalmente inclusos em E. Ok? Já, por exemplo, um diagrama desse jeito aqui, só que temos um ponto aqui, então um A, só que um B aqui, vocês veem bem que isso daqui não é convexo, porque ele não está totalmente incluso, ele atravessa E, ok? Então isso daqui não é um conjunto convexo, isso daqui é um conjunto convexo. Então vocês entendem bem por que a gente tem que falar disso antes de definir intervalos, porque intervalos são justamente segmentos de números reais, ok? Então eu vou fazer a definição precisa do que seria um intervalo, e aí vocês vão entender por que eu falei de convexividade, né? Então o que seria um intervalo? Então a gente fala, normalmente a gente nota I, então o intervalo I de R, então o intervalo de reais, seria um subconjunto convexo de R. Então um intervalo é um subconjunto convexo de R. Então significa que para todo A, B, que pertencem a esse intervalo, e para todo X, que pertence aos reais, né, porque ele está totalmente incluso em R, temos que A, X e B. No caso, né, X está entre A e B. Ou seja, para todo real, isso daqui é um intervalo se x está totalmente incluso entre o segmento A e B. Né? Então, isso daqui implica diretamente que x pertencem a I. Então, x pertence ao intervalo. Então, isso daqui é uma definição mais precisa do que você já sabe. Né? Então, se x pertence a B incluso, isso implica que né, A vai ser inferior ou igual a x, que vai ser inferior ou igual a B. Ok? Então, essa daqui é a definição precisa do que é o intervalo. É um subconjunto convexo, ou seja, a gente pode ter um segmento totalmente incluso de R.
Aqui eu listei para vocês, então eu fiz um pequeno inventário de algumas notações, obviamente tem várias outras combinações, né, do que significa exatamente essas notações, tá? Então vocês já sabem, mas é sempre bom ter uma memória, né? Quando a gente tem o colchete para dentro, isso quer dizer que estamos incluso e igual, né? Então x vai estar entre A e B, e ele pode valer A, ele pode valer B. Se o colchete está pro lado de fora, a gente tem uma estrita, né, inigualdade, então x está entre A e B, isso não muda, só que ele não pode valer A e ele não pode valer B. Quando temos o infinito, quando a gente fala de R, então R normal, vocês vão entender por que eu falo R normal no próximo, daqui acho que 2 vídeos. É, o mais infinito sempre está excluso, tá? Então ele nunca vai ser igual a mais infinito. Então isso basicamente diz que x vai ser maior ou igual a A, ok? Até onde que ele vai, pouco importa. E se pegamos todos os valores entre menos infinito e mais infinito, essa é a definição de R, ok? Então aqui um pequeno intervalo, obviamente tem outras definições, tá? Então, de menos infinito a B, de A mais infinito, só que A excluso, vocês veem bem que é exatamente equivalente. Ok, continuando, vamos falar um pouquinho sobre intervalos dos racionais, né? Então, os intervalos de Q. A gente tem uma definição de intervalo em Q, né? Obviamente utilizando a noção de subconjunto convexo em Q, porque como a gente está sempre nos racionais, a gente não vai ver os buracos, né? Os buracos que eu digo seriam os irracionais que temos em R, ok? Então a definição diz, como a gente definiu os intervalos pelos reais, a gente tem que usar a nossa definição anterior para definir a nova, né? Então a gente diz que I é um intervalo de Q, C somente C, então temos uma equivalência. Existe um intervalo de R, tal que vai ser o intervalo de R, intersecção com os racionais, ok? Isso daqui é mais para tampar os buracos, ok? Então vamos demonstrar isso. É, a gente vai demonstrar por dupla implicação, né? Porque a gente quer mostrar um C somente C. Então vamos lá. Então a gente primeiro quer mostrar a primeira implicação, se I é um intervalo de Q. Isso implica que existe um intervalo de R, tal que temos essa igualdade. Ok? Então essa vai ser a primeira implicação. Então vamos sublinhar ela aqui. Então vamos lá. Então a gente vai supor que existe um I, né, subconjunto de Q, que é um intervalo. Então, como I já é um intervalo, isso quer dizer que para todo A e B que pertence a I, tal que A seja estritamente inferior a B, temos que para todo C que pertence aos racionais, temos que C vai se enfiar no meio, né? Essa é a definição de um subconjunto convexo. Ok? Bom, pode ser igual, mas aqui eu vou fazer estritamente uma inigualdade estrita. Ok? Então, isso daqui é a definição de um subconjunto convexo, então de um intervalo de Q. E agora, o primeiro ponto é construir R, né? Então, construção, não de R, né? De I de R, construção de I de R. Né? Porque a gente quer mostrar uma implicação, então para a gente não existe I de R, a gente tem que ver se a gente consegue construir ele, né? Então, o primeiro ponto vai ser uma disjunção de casos, é considerar se I é vazio, né? Então, se temos o intervalo I vazio, isso quer dizer que, então, I de R vai ser igual ao conjunto vazio, então isso implica que I vai ser igual a I de R interseção Q, né? Porque vai ser conjunto vazio interseção Q, então dá tudo certo. Temos I, que é vazio. Ok? Então, essa é o primeiro caso. E agora, o caso mais complicado é se não, né? Então, se I não for vazio. Ok? Se não. Bom, para isso, a gente vai ter a noção de ínfimo e súpeto, de limite superior e limite inferior. Esqueci o nome, perdão. Então, eu vou dizer que alfa igual ao ínfimo, então, o limite inferior de R, do intervalo I, né? Então, que isso pertence a R união mais infinito. Por que que eu faço isso? Porque eu quero trabalhar com R e com mais infinito, sendo que a gente pode tratar igual, né? Porque se eu fizer só R, o mais infinito não é atingível. Se eu fizer união, o elemento mais infinito, ele é atingível. Ok? Então temos isso. E beta vai ser o súpeto. Então, o limite superior de R de I, que pertence ao mesmo espaço. Então, R união mais infinito, porque eu quero que mais infinito seja atingível. E agora a gente vai listar vários casos. Então, o primeiro caso, né, é se alfa e beta pertencem a I.
Isso implica o quê? Isso implica que I de R igual ao intervalo alfa e beta. Isso quer dizer que I de R possui um limite inferior e possui um limite superior. Ok? Então a gente pode escrever ele dessa maneira aqui. Agora, se alfa não pertencer a I, mas B sim, isso implica que I de R vai ser igual a alfa, que não é atingível, mais beta que é atingível. Ok? Se alfa não pertence a I, então temos isso. Se beta não pertence a I, mas alfa sim, isso diz o contrário. Né? Então, alfa é atingível, mas beta não é atingível. Agora, se os dois não pertencerem a I, isso implica que I de R vai ser alfa e beta, mas não atingíveis. Né? Então, essa é a lista exaustiva que eu fiz antes. E agora, se alfa for igual a menos infinito ou beta igual a mais infinito, né? Então, isso daqui que vem é a importância do R união mais infinito. Isso vai dizer que I de R igual a R, né? Porque seria, então, de menos infinito a mais infinito. Ok? Então, temos todos os nossos casos. Então, a gente construiu o nosso I de R dependendo dos nossos casos. E agora a gente vai verificar a igualdade. Então, verificamos que I igual a I de R, interseção os racionais. Ok? Então, temos para todo x que pertence a I, e que, obviamente, isso pertence aos racionais, e que temos A inferior ou igual a x que inferior ou igual a B, perdão, não A, alfa, e beta. Isso daqui é a definição, né? Def, ok? Então temos isso daqui, então temos x que pertence a um intervalo e temos que x está entre alfa e beta. Então isso diz que x pertence a I de R e x pertence aos racionais. Por quê? Porque x pertence a I e I é um subconjunto dos racionais. Então x pertence aos racionais. Então isso implica, né, temos um E, né, então que x pertence a I de R, interseção Q. Então aqui não mostramos uma igualdade ainda, a gente mostrou que I está incluso em I de R, interseção Q, ok? Como a gente quer mostrar uma igualdade, a gente vai mostrar a inclusão ao contrário. Então é um princípio de dupla inclusão. Então o segundo ponto é considerar o contrário, né? Então considerar que x pertence à interseção, ok? Então temos que se x pertence aos racionais e temos alfa, x e beta, ok? Então temos isso daqui, essa definição de pertencer a I de R e aos racionais, né? E temos que I é um intervalo dos racionais. Então diz que para todo, isso daqui é a definição, né? Então se diz que para todo C que pertence a A, B, né? Todo C que pertence a A e B, isso daqui pertence a I, né? Ou alfa e beta, perdão, eu tô confundindo entre A e B, mas seria alfa e beta, né? Então a gente vai conseguir enfiar um C aqui. Então isso daqui já diz que X pertence a I. Ok, então aqui mostramos a nossa igualdade. Então I igual a I de R, interseção os racionais. Então mostramos a nossa primeira inclusão, a nossa primeira implicação. Só que a gente quer uma equivalência, então vamos mostrar outra. Então vamos mostrar que I, que é igual a I de R, interseção Q, implica que I é um intervalo de Q. Ok? Isso vai ser mais rápido, porque a gente vai considerar, então, seja A e B que pertencem ao intervalo I, né, tal que A seja estritamente inferior a B. Isso daqui é uma relação de ordem. Então temos que A e B pertencem a I de R, interseção Q, tal que A é estritamente inferior a B. Ok? Agora a gente vai considerar um C, então seja C que pertence aos racionais, tal que temos essa inigualdade estrita, ok? Como A e B pertencem a I de R ao quadrado, isso implica, né, por causa dessa equação, que C pertence a I de R.
Então, implica, né, como C pertence a Q e C pertence a R, então C pertence a I de R interseção Q. Isso daqui é igual a I. Então, C pertence a I. Então, temos para todo C, que pertence aos racionais, tal que A é estritamente inferior a C, que é estritamente inferior a B. E isso daqui é a definição. Então, tudo isso daqui pertence a I. Ok? Isso conclui a nossa prova. Então, a gente mostrou que I é um intervalo, porque essa é a definição de um intervalo. Ok? Dando um spoiler um pouquinho do futuro, né? A gente diz que os intervalos dos racionais, eles não possuem uma descrição da forma A, B, seja intrínseca que seja propriamente dos racionais, né? Então, por exemplo, o intervalo zero raiz de 2 aberto, interseção os racionais, né? Vocês veem aqui que temos os irracionais. Isso daqui não possui um limite superior em Q, né? Possui em R, mas não possui em Q. Tá? Então não temos uma descrição muito boa disso em Q, mas isso estou dando isso mais por cultura geral, isso daqui é bem mais para o futuro. Para terminar o vídeo, eu vou fazer um ponto de vocabulário para o futuro. Tá? Existem 3 tipos de vocabulário de intervalos. Tá? Então, toda vez que eu falar desse tipo de vocabulário, é para vocês já entenderem do que eu estou falando. Temos os intervalos que são ditos abertos, fechados, fechados e semi-abertos. Ok? Então, vou listar o que, que é. Então, os intervalos ditos abertos, eles são da forma A, B. Então, meio que a gente abre os limites. Né? Então, temos esse tipo, temos A e mais infinito, por exemplo. Temos também menos infinito, então aqui, e B, por exemplo. R é considerado um conjunto aberto, porque é óbvio, né? Porque vai de menos infinito a mais infinito. Ou o conjunto vazio também, tá? Eu errei o símbolo do conjunto vazio. O conjunto vazio também, tá? Esses são os intervalos que a gente diz abertos. Os intervalos fechados, temos dessa forma. Então, meio que a gente fecha os limites, né? Então, temos A mais infinito. Então, vocês veem bem que aqui, quando a gente fecha um lado, mesmo que temos um mais infinito aberto, isso daqui é considerado um intervalo fechado, tá? Então, muito importante, porque temos propriedades com os intervalos fechados. Ok, mesma coisa para o menos infinito, né? Então, a gente fecha o limite superior, né? E temos uma propriedade bem interessante, é que temos R ou conjunto vazio, que também podem ser considerados conjuntos fechados, intervalos fechados. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de cálculo multivariável, né, que a gente usa, por exemplo, propriedades de extremos, temos propriedades muito interessantes quando temos conjuntos abertos e não quando temos conjuntos fechados. E R é muito interessante porque ele pode ser considerado os dois. Tá, bom, isso eu estou falando de muitos vídeos para frente, mas vocês veem bem que essa definição ela importa. Então é bem interessante já guardar em mente que R pode ser aberto como ele pode ser fechado. Ok? E semi-abertos, bom, vocês adivinharam, é quando não falamos de infinito, né? Mas temos intervalos dessa maneira aqui, tá? Ou aberto aqui e fechado aqui. Ok? Então, esses são os intervalos semi-abertos. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Uma descrição aqui um pouquinho mais de intervalo. O próximo vídeo vai ser um pouquinho mais interessante, que a gente vai falar sobre intervalos e topologia. Ok? Então, muito obrigado por terem assistido e aguardem os próximos vídeos. Tchau!